Queria iniciar aqui agradecendo ao professor Rosenwald por esse convite e cumprimentando a todos os presentes. E queria dizer que é um prazer enorme voltar a Minas depois de tanto tempo. Eu vim aqui, eu era criança, então é realmente uma revisitação muito feliz para mim, que estive aqui criança com meus pais, então uma viagem com a tônica totalmente diferente. Então, estou super feliz de estar aqui comendo pão de queijo de vocês. Então, eu acredito que esse tema que o professor Rosenwald propôs que eu trouxesse aqui para vocês é um tema mais prático, ele menos teórico que os que nós vimos até o momento. E esse aspecto prático que a mediação nos traz, ele foi trazido por mim, foi um estudo que eu desenvolvi ainda no doutorado com a professora Lília Salles. E é importante a gente sempre destacar que a professora Lília Salles, que assina esse artigo que originou essa pesquisa comigo, ela é uma das professoras, dos principais expoentes da mediação no Brasil. E ela trouxe para dentro da Universidade de Fortaleza esse cenário da mediação, essa conversa sobre mediação de uma forma mais aprofundada há muitos anos, quer dizer, muito antes da mediação ser a protagonista do Código de Processo Civil como é hoje, nós já tratamos de mediação com um cuidado especial de aprofundamento, de estudo e de prática. Então, iniciando aqui a nossa conversa, a primeira pergunta, que é o ponto de partida, por que as pessoas não estão dispostas a mediar ou conciliar quando o assunto é responsabilidade civil, e especialmente quando a gente está falando de danos extrapatrimoniais. Então, é muito comum, e se você der um Google e fizer uma pesquisa simplória, você colocar o tema mediação, ele vai trazer família, né? E aí vai ser tudo direcionado a direito de família. E quando a gente traz a mediação para a responsabilidade civil, o que é que nós vemos? Nós vemos audiências que muitas vezes não ocorrem, nós vemos uma má vontade extrema das pessoas, das partes no processo, e as partes do processo, não só a parte interessada, como a pessoa que sofreu o dano, ela não está disposta a mediar porque ela acha que essa mediação sempre vai ser ruim para ela, porque ela acha que ela vai ganhar menos do que potencialmente ela espera que ela ganhe. E da outra parte, a parte que cometeu o dano, o causador do dano, ele também não quer mediar, porque ele quer maximizar os lucros dele e pensar, quanto menos eu gastar nessa ação, melhor para mim. Então, nós temos aí um embate que, normalmente, ele é super contraprodutivo quando a gente fala de mediação. Ou seja, as pessoas já estão com as suas posturas fincadas e elas não estão dispostas a mudar isso. Então, normalmente, os advogados eles peticionam nos autos dizendo de antemão que não tem interesse na conciliação, né? E muitas vezes a conciliação ocorre ali só por mera formalidade. Então, essa expectativa de que as pessoas têm de que vão ganhar muito, né, ela faz parte do imaginário coletivo, né? Eu sei que não é o nosso público, que o nosso público não pensa isso, mas o imaginário coletivo leva a pensar, não sei se por meio de filmes que assistiram, ou não sei se porque a imprensa realmente reporta só as grandes indenizações, as pessoas acham que vão ganhar muito, né? E esquecem-se da regra da responsabilidade civil, que é a extensão, né? O dano mede-se pela extensão do dano. Então, ali nós temos um dimensionador desse dano. Então, existe uma pesquisa. Essa pesquisa do Bruno Salama, ela não é uma pesquisa recente, mas é um trabalho que ele fez muito interessante de jurimetria, onde ele traz esse gráfico pizza sobre as faixas de indenização, e aí você vê de forma muito clara que o percentual que tem ali, que é o percentual em maior número, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, porque eu não estou, né? O percentual aí, que é de 38%, que é a maior fatia ali da pizza, ela é de indenização que varia entre 5 e 10 mil. Né? Então, eu não conheço um estudo mais recente que tenha esses dados,
mas os valores que exacerbam R$ 100.000, elas são apenas de 3% das indenizações. Então, eu acredito que essa realidade continue ainda acontecendo. Isso muda de forma importante esse cenário e a ideia de que é possível conciliar, sim, na mediação, mas valorizando o que a mediação tem de melhor. Não simplesmente dizendo, não vou conciliar, não tenho interesse. Então, a responsabilidade civil, ela tem trazido um cenário onde múltiplas funções foram sendo incorporadas, né? E eu coloquei aí ilustrativamente as principais, porque se você fizer um estudo, você vai ver que tem outros nomes que vão dar o mesmo significado, mas esses aí são os principais. Então, a função precípua da responsabilidade civil é a função ressarcitória, é a função indenizatória. Essa ampliação que tem acontecido de você trazer função punitiva, principalmente, que é a que mais se fala, né, trazida de estudos comparados, foi internalizada pelo nosso ordenamento jurídico de maneira muito esquisita, digamos assim. Então, a função pedagógica, no meu ver, ela termina sendo a função punitiva, só que as pessoas não queriam dizer essa expressão para não parecer sanção, e aí foi trazida essa palavra mais branda no começo. Depois se trouxe a função preventiva, e a função preventiva é realmente a que se espera, né? Ela é hoje a função que contemporaneamente a gente consegue visualizar como a mais consolidadora, como a que traz melhores ideais e com ideais mais próximos da nossa realidade e do que nós queremos ser, né? É o dever ser mesmo, na essência da palavra. Então, essas funções, elas foram sendo incorporadas, elas foram sendo trazidas pela doutrina, elas foram sendo implantadas nos tribunais. E o pano de fundo desse trabalho de mediação que aqui eu apresento para vocês, ele tem um tangenciamento na minha tese de doutorado, que é sobre essa múltipla funcionalidade. E aí eu trouxe alguns pontos que servem para a gente refletir, que são alguns gráficos também, que eu acho que gráficos a gente consegue visualizar isso que nós estamos falando. Então, nessa pesquisa que eu realizei, e eu coloquei ali como uma referência desse contexto para vocês, eu fiz uma análise de decisões jurisprudenciais do STJ que tinham essas terminologias: função punitiva, função pedagógica, função preventiva, todas juntas ou separadas. Então, eu peguei essas palavras como argumento de pesquisa. E aí eu fiz uma pesquisa de fevereiro de 1999 até junho de 2018, que foi quando eu defendi a minha tese. E nessas decisões, 78% das decisões no STJ ampliaram a função do dano moral, ou seja, trouxeram a funcionalidade múltipla para dentro da decisão. E muitas dessas ampliações não significaram necessariamente que se ampliou o valor. Quer dizer, foi dito que a indenização tinha caráter preventivo, foi dito que a indenização tinha caráter pedagógico, mas não foi mudado o valor. Também nessas pesquisas foi visto que, em 86% dessas decisões analisadas, a função punitiva estava presente, ou seja, uma função que não está prevista no ordenamento e que a pesquisa também mostrou que não foi utilizado o critério próprio da indenização punitiva, né? Ou seja, não teve ali uma situação que você pudesse encontrar um dolo ou uma intenção de lesar, essa conduta que seria requisito aí para essa punição. Também não há a contemplação da função preventiva, ou seja, algumas vezes a terminologia função preventiva estava lá, mas ela, de fato, não tinha uma conotação prática naquele caso. Um outro gráfico que eu coloquei aí, e aí eu vou passar rapidamente por esses gráficos, é o gráfico de como essas funções foram aumentando dentro dos julgados nos últimos anos, né? Então, ali
tem de 2001, e você vê aí uma crescente nos últimos anos, né, e aquela descida brusca ali é porque, né, terminamos a pesquisa, porque se você fosse continuar a pesquisa ali não ia ter aquela queda. Então, é uma ampliação que está presente nos tribunais e de maneira muito significativa, de maneira muito expressiva. Para frente. Esse outro gráfico mostra uma coisa que eu queria destacar aqui, que a mediação busca essa colaboração e busca esse ganha-ganha, esses resultados sociais, e que, quando você vê essas funções múltiplas sendo aplicadas, em apenas um percentual mínimo, né, da pizza, que eu também não estou enxergando, né, que é de 1%, se pensou aí numa delimitação de valor para cada função. Ou seja, se diz que tem essa função, mas não há uma delimitação dizendo aqui foi a função punitiva, aqui é a parte ressarcitória que eu estou contemplando. Não tem essa divisão. É simplesmente o valor atribuído a esse valor uma série de funções, mas sem que ela seja delimitada. Nesse outro, a gente vê que o interesse protegido na decisão é simplesmente o interesse da vítima. Então, essa função preventiva, essa função punitiva, essa função pedagógica, que é de desestímulo, que tem o princípio da solidariedade como o princípio norteador, porque tem esse significado, ela não aparece aí no resultado, porque, na prática, vem aquela quantidade, aquele valor para a vítima, e aí começa-se a outra discussão, que é a do enriquecimento ilícito. Então, as situações que você vê aí, que foram de interesse da vítima e da sociedade, ou de interesse da sociedade, é apenas um valor inexpressivo. E, na leitura das decisões, o que é que se percebe? Que ali foi em situações que eram ações civis públicas, que não tinha como ser de outro jeito. Esse gráfico aí, ele mostra, né, os resultados distributivos, né? Ou seja, essas decisões, elas destinaram algum valor para um fundo de responsabilidade, ou esse dinheiro que se diz que é para a função punitiva, para a função preventiva, ela vai ser aplicada de forma interessante, que realmente vai se reverter em prevenção, né? E aí você vê que só em 3% isso seria encontrado. Então, na sequência, o que é que a gente percebe? A gente percebe que os valores da mediação e da responsabilidade civil que coincidem, ele tem muito a ver com essa solidariedade e tem muito a ver com essa cooperação. E, na prática, o que é que nós queremos? Buscar formas de buscar soluções para que esses danos não aconteçam, ou melhorar a forma de eficiência, né, que é um critério trazido pela análise econômica do direito e que poucas vezes nós utilizamos, né? Então, a análise econômica do direito, ela traz soluções muito interessantes. Aí você pode dizer, mas ela não é tão compatível com o Brasil, mas aí também a função punitiva também não seria. Então, nós temos que trazer para dentro do ordenamento soluções, né, as mais diversas soluções, mas não pensando somente nessa solução que foi encontrada e que, de fato, não está trazendo resultado prático nenhum. O critério da eficiência, né, que a análise econômica do direito traz, ela busca analisar tanto o valor do dano, o custo do dano, como o custo para se evitar outros danos. E nessa análise desses custos é que você vai ver e vai ter soluções para aquelas empresas que normalmente dizem é melhor eu pagar essa indenização aqui de 10 mil daqui a 10 anos do que eu gastar dinheiro com prevenção, né? Que é o que muitas vezes acontece. Então, onde é que a mediação entra? Né? Nós precisamos adotar o princípio da solidariedade de forma real, de forma factível. Nós precisamos buscar uma técnica de consenso e de cooperação. Essa consciência dos reais objetivos é algo muito importante aqui nesse assunto, né? E aí eu vou pegar o exemplo que o professor Rosenwald falou na palestra dele de ontem à noite, né? Quando o Churchill faz uma ação
pedindo uma indenização de £1. Então, muitas vezes, aquela pessoa ela não quer ganhar um dinheiro, ela quer uma espécie de retratação, ela quer um desagravo público. Né? E aí, como a coisa do dano moral está muito forte, a pessoa vincula aquilo ao valor monetário, mas, na verdade, ela não quer aquilo. E, muitas vezes, você vê que a pessoa teve uma indenização altíssima, mas ela continua frustrada, ela continua insatisfeita, porque aquilo não foi, de fato, resolvido. Essa conscientização dos reais objetivos, às vezes, só isso já é solucionador do problema. Por quê? Porque aquela situação ela realmente foi objeto de um tratamento, como é que eu vou dizer, um tratamento legítimo, honesto. Né? Precisamos desenvolver uma cultura de paz. Eu sei que isso parece meio piegas. Né? Muitas vezes, quando a professora Lília Salles fala disso na sala, parece um negócio meio surreal. Né? Mas isso é uma cultura que nós não temos e que talvez fosse necessário que nós aprendêssemos na escola. Né? Porque as próprias crianças, e eu tenho 2 filhas pequenas, elas têm uma disputa de perde-ganha e a gente não tem uma consciência de ganha-ganha na nossa coletividade. E, né, com esses objetivos, nós conseguiríamos realmente aí o que nós queremos, que é uma justiça social e uma justiça distributiva. Então, na sequência, a gente tem aí os traços mais importantes trazidos pelo William Ury. Esses pontos trazidos pelo William Ury são os pontos que têm que estar presentes em todas as mediações, de qualquer assunto. Né? O William Ury ele se destacou muito, ele ficou muito conhecido no Brasil por ter sido ele o mediador, ele é um dos mediadores mais importantes do mundo, e ele que resolveu o problema do Abílio Diniz, no caso do Pão de Açúcar, com a Cassino. Né? Então, ele ficou muito conhecido por conta disso. E esses pontos aí a gente não vê na mediação de dano extrapatrimonial. Muitas vezes, essa escuta ativa, ouvir o outro, ouvir o que o outro tem a dizer, a dor que realmente está machucando ele, se é que é uma dor, pode ser que não seja exatamente uma dor. Né? Essa escuta do outro ela é muito importante. E, muitas vezes, na mediação da responsabilidade civil por dano extrapatrimonial, quem vai é um correspondente jurídico e o estagiário do RH. Né? Então, quem é aquela pessoa que realmente deveria ouvir o dano que ela está causando, ela nem sabe o que está acontecendo. Né? Criar opções de ganhos mútuos, não pensar na técnica do perde-ganha. Não tem mediação se não se pensar em ganha-ganha. Todos os dois têm que sair dali satisfeitos. Separar as pessoas dos problemas. Muitas vezes a pessoa sabe que o dano dela foi 5 mil, mas como aconteceu com um grande empresário, ela acha que ela tem que ganhar 100 mil. Né? Então, assim, não é, você tem que saber que aquela pessoa, não é porque ela é um mega empresário ou um cirurgião plástico de renome que ele tem que te pagar mais do que o que tu tem para receber. E a empatia, né? Que é a palavra da moda, todo mundo fala. É interessante falar, mas, na prática, se colocar no lugar do outro não é prática comum no dia a dia dos tribunais. Nem na área de família, nem no dano moral, nem no dano patrimonial. Então, qual é a solução aí que a gente apresenta como sugestão? A mediação avaliativa, que é essa sugestão que eu trago aí como uma ideia, né? Não é uma coisa, eu sei que não é uma coisa tão fácil de se realizar, mas é uma ideia. Ela tem ela se parece com essa conciliação que nós praticamos no Brasil. Ela não tem a intenção só de transformar o conflito, ela não tem essa intenção só de facilitar o diálogo. Ela tem uma intenção de ter um efeito prático e uma análise real daquela situação previamente. Então, pode passar. O que é essa mediação avaliativa? A mediação avaliativa ela pode ser extrajudicial e ela pode ser judicial. Eu sei que, judicialmente, seria mais, talvez, surreal diante de uma quantidade absurda de processos que tem tramitando nos tribunais. Mas nada impede que ela pudesse ser feita também no âmbito judicial. Há uma análise prévia dos documentos, isso é uma coisa da maior importância, porque, muitas vezes, quando se chega para a audiência,
o juiz ali do primeiro grau, ele não está nem sabendo do que é aquele assunto que ele vai tratar, né? Então, assim, essa análise prévia dos documentos, essas sessões para ouvir um lado e o outro, elas demandam muito tempo. Por isso que a ideia de que acontecesse mais no âmbito extrajudicial, o que é muito comum nos escritórios nos Estados Unidos, né? Então, tomar-se-ia como referência julgados anteriores similares. Isso vai ser feito em algum momento, né? Está aí o método bifásico, que vai levar um momento a ser analisado os julgados anteriores. Então, por que não fazer isso antes dessa sessão, para você trazer um cenário mais real para aquele caso? Né? Situações mercadológicas, os honorários advocatícios, todos esses elementos seriam trazidos para esta conversa. E também a sombra que assusta, né, que é o do tempo do processo. Né? Eu não sei qual é a classificação aqui em Minas, mas no Ceará nós temos, infelizmente, né, o peso de sermos o judiciário mais lento do Brasil. Né? Isso não é uma coisa que eu diga com satisfação. Né? Essa lentidão ela é negativa para todos. Né? E aí, na mediação avaliativa, ela serviria aí como esse objetivo, que é o objetivo maior, tanto da responsabilidade civil como da mediação, né? Pode passar, que é solucionar o problema para a vítima, porque, de fato, nós não queremos que a vítima não seja contemplada, resolvido o problema dela, mas também valorizar essa funcionalidade preventiva e promocional da responsabilidade civil, trazendo esse estímulo para que as partes tentem se conciliar e tentem se resolver de uma forma saudável e colaborativa. Nesse último, que é um dos slides finais, como é que isso funcionaria? O juiz podia dizer que as pessoas... Dar um tempo para as pessoas resolverem isso no âmbito extrajudicial. Os custos disso seriam pagos por esse causador do dano, ou seja, ele já estaria ali demonstrando essa busca pela solução do problema, demonstrando a iniciativa em conhecer o problema e aprofundar o problema, e de buscar formas mais eficientes de resolução dele. Nessa avaliação, participaria o advogado, claro, porque ele seria ali o condutor do aspecto jurídico, mas seria necessário trabalhar também um técnico da área envolvendo o dano. Né? Dessa avaliação surgiriam as propostas de acordo, que poderia ser um acordo efetivo ou não. Não havendo acordo, isso voltaria para o âmbito judicial? Sim, voltaria. Mas voltaria com outra perspectiva. Primeiro, as pessoas já foram ouvidas. Segundo, foi demonstrado ali naquele momento em que aquela pessoa que causou o dano tem um mínimo de humanidade e de vontade de resolver aquele problema. E aí você conseguiria atingir esse princípio da solidariedade na sua função máxima. Essa colaboração e essa solidariedade, ela trariam efeitos muito maior do que uma punição. E se ainda assim achasse que seria necessária uma punição, poderia punir aquela pessoa trazendo, divulgar aquele trabalho, divulgar entre as empresas do mesmo dano, se for um médico, divulgar aquele trabalho em congressos, de forma que aquilo ali pudesse ser uma prevenção que se multiplicaria. Isso resolveria o problema da indenização punitiva e também dessa dificuldade de critérios que se tem ainda em relação ao dano moral, que aí, com certeza, né, o nosso próximo palestrante, né, vai falar, né, o professor Marcelo Milagres vai falar dessa dificuldade que ainda é uma realidade. Então, essa é a minha contribuição na busca aí de soluções colaborativas para o dano, para que a gente não fique ainda só preso nessa ideia de grandes indenizações e de situações que se arrastam por anos a fio, que muitas vezes trazem soluções financeiras, mas não soluções reais e de amplitude maior. Obrigada.